Berkeley, em 1712, escreve a sua obra intitulada Três Diálogos entre Hylas e Philonous. Berkeley consagrou a sua vida à filosofia e à religião cristã, que ele tanto tentou divulgar ao novo mundo antes de se tornar bispo. Para ele, tanto a ciência materialista dos modernos como a metafísica dualista estão na origem tanto do ceticismo como da descrença, porque buscando a verdadeira realidade que está por trás dos fenômenos, eles cavam um fosso entre as nossas representações e o mundo. Berkeley busca assim depurar todas as concepções que ele considera como mitos substancialistas, para encontrar uma sabedoria não somente de acordo com o cristianismo, mas também de acordo com o senso comum. Nesse diálogo entre Hylas e Philonous, Hylas representando a matéria, sendo partidário da matéria, Philonous sendo partidário do espírito, e a visão de Berkeley é justamente a visão de Philonous e uma crítica à visão de Hylas. Nesse diálogo, portanto, Berkeley responde às objeções feitas em outra obra dele, intitulada Princípios do Conhecimento Humano. Os materialistas fundam a sua filosofia na ideia de uma substância imutável, que é a matéria. Essa ideia de matéria é uma abstração que se baseia no descrédito e tem por objeto nossos sentidos enganadores. Os materialistas, para Berkeley, são bem mais metafísicos do que eles querem admitir, e, portanto, eles acabam caindo no âmbito do senso comum. A sua concepção idealista admite que as coisas não têm existência fora do fato de serem percebidas, e que a percepção não é a aparência das coisas, mas é sim a coisa em si mesma. Como sustentar que se está mais próximo do senso comum quando afirmamos que uma mesa não existe fora do fato de ser tocada, em vez de dizer que uma mesa existe e que é a causa das nossas sensações? É necessário, primeiramente, livrar-se de todos os preconceitos dualistas, segundo Berkeley. Destacarei agora 3 teses centrais presentes na obra Diálogos de Berkeley. A primeira tese é a crítica que ele faz ao materialismo. Ser é ser percebido. A cera não é outra coisa senão o odor, uma forma que muda diante do fogo. Uma coisa é a soma de qualidades sensíveis imediatas. Inferir, a partir das sensações, uma substância material, suporte invisível dessas qualidades, é inútil e falso. A segunda tese que destaco é a sua crítica ao dualismo. Berkeley radicaliza a análise de Locke, que distinguia as qualidades primárias e secundárias. Para Berkeley, tudo é subjetivo e as únicas realidades são imediatidades sensíveis. Portanto, não há matéria exterior que seria causa das nossas sensações. Aqui nós temos o seu monismo idealista. A vista, por exemplo, não dá informações mais objetivas que o olfato. As informações variam com a perspectiva, com o microscópio, e elas não têm nada de natural. Assim, Molineux, célebre cego que recuperou a visão, teve que aprender a coordenar as sensações visuais às sensações dos outros sentidos. Por fim, a terceira e última crítica que ele desenvolve é em relação ao ceticismo. Isso não implica que as coisas desaparecem quando nós não as vemos, ou que tudo é relativo ou mesmo ilusório. As ideias são geradas e salvaguardadas por um espírito geral, que é Deus. Então, em Berkeley, nós temos aqui, primeira tese, ser é ser percebido, e a sua crítica ao materialismo. Diante disso, as coisas somente existem se elas forem percebidas. Mas se não existir qualquer espírito, qualquer ser humano que perceba as coisas, elas deixam de existir? Diz Berkeley que não, porque existe um espírito geral que sempre está percebendo todas as coisas, que é Deus. Com a tese de Deus, ele foge assim do solipsismo. Deus assim assegura a coerência e a permanência entre as séries sensíveis, que são as coisas. Postular a existência de Deus é mais lógico que postular a existência da matéria. Tenho pela reflexão a noção do meu espírito e posso inferir dele a noção da matéria. Berkeley radicaliza o cogito cartesiano e refuta o dualismo. Assim, o mundo é um conjunto das ideias que Deus sugere aos espíritos humanos. O mundo é a linguagem pela qual Deus se dirige aos seres humanos por meio das sensações. Crer nos sentidos, no mundo ou em Deus é a mesma coisa para Berkeley. Citando Berkeley, diz ele que matéria é uma ficção abstrata inútil, ilógica e prejudicial.
Ela leva à dúvida, ao ceticismo, à incoerência, ao dualismo. É da matéria que surge o dualismo. O que existe são apenas ideias e espíritos que percebem. Não há dois tipos de substâncias, mas apenas um. Portanto, aqui há a defesa do monismo. Berkeley, superando o dualismo, defende apenas um tipo de substância. Portanto, o monismo. A alma não está no mundo, mas o mundo está na alma. Já sobre Deus, Berkeley diz o seguinte: é o espírito ativo, criador das ideias e dos espíritos. Ele permite assegurar a coerência do mundo, o fato de que certas sensações estejam sempre ligadas em conjunto e formem o que se chama um objeto, e explicar o fato de que os seres humanos se compreendam. Finalizo com mais uma citação da obra Três Diálogos de Berkeley. Diz ele: não quero transformar as coisas em ideias, mas as ideias em coisas. Até mais.